Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência aos vídeos sobre o desenvolvimento humano, né? A gente já gravou uma palestra, um vídeo sobre a infância, a adolescência e agora nós vamos falar sobre a adultez, desde o adulto jovem até o adulto mais velho, né? Digamos, até o final da vida, né? Até digamos, a morte de forma natural. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada vivência, né, do adulto mais jovem, da meia-idade, mais para a velhice, né, quais são os dilemas esperados por cada fase desse adulto, né, e vamos falar também um pouquinho da menopausa, um pouquinho do que a gente pode trabalhar para ter uma melhor qualidade de vida nessa etapa do desenvolvimento. Então, eu sou a Vanessa Caselato, também psicóloga da Encontrar-se Psicologia, e a Giovana Beth também, e a gente vai dar seguimento, então, à palestra. Isso. Vamos dando seguimento. Então, a gente, como a Giovana falou, né, o desenvolvimento humano ocorre desde o berço até o túmulo, né? Claro que a gente ainda entende que enquanto está no ventre materno também se dá desenvolvimento, né, desde embrião, mas a nossa palestra se dá a partir do nascimento. Para quem vem nos acompanhando, a gente sempre fala que nós temos 4 dimensões, né, psicossocial, espiritual, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ela em relação a esse desenvolvimento. A dimensão biológica é a nossa idade, né? Cronológica. Sim, a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai envelhecendo. Os cabelos vão ficando mais brancos, né? A gente vai perdendo rigidez na pele. Então, são uma série de questões e de coisas que acontecem da nossa vida física, assim, do nosso corpo que vai envelhecendo. A dimensão sociofamiliar, que seria a dimensão ambiental, isso não necessariamente vai alternando, né? A gente vai depender do tipo de vida que a pessoa tenha. Se desde a infância, na adolescência, quando adulto jovem, a pessoa sempre tiver tendo esse cuidado do ambiente em que ela viva, ela consiga reconhecer, acessar e gerir bem as suas emoções, a ideia é que quando a gente chegue na vida adulta, para a vida da maturidade, a gente tenha mais condições de lidar e até melhor, né, com as pessoas em volta da gente, com mais resiliência, com mais paciência. Então, essa questão de sócio familiar que a gente se refere vai depender muito de quem somos. Não vai depender da idade biológica, vai depender de como nós estamos nos formando nesse andamento da vida. A dimensão psicológica também, ela meio que fecha com a dimensão sociofamiliar, né? Como é que a gente lida com as emoções? Como é que a gente se relaciona com as pessoas? Dentro de nós, eu comigo mesma, né? Como eu me dou comigo? Eu me amo, eu me aceito, eu gosto do jeito que eu sou, eu tenho boas relações, né? Eu tenho orgulho de quem eu me tornei, eu pude escolher e escolho ser quem eu sou. Então, a dimensão psicológica também não necessariamente vai alterando em relação à idade, ela vai se desenvolvendo e a gente pode ir piorando ou melhorando, né? E a dimensão espiritual, né, que a gente vem conversando sempre, que é aquilo que transcende, que está acima da questão biológica, social e a questão psicológica. E a nossa capacidade de entender que tem coisas que estão fora do nosso controle, né, que tem algo além daquilo que a gente vê, que a gente consegue perceber, né, de forma concreta, e que a dimensão espiritual não é só rezar ou acreditar em um Deus, também é a questão da gente entender que além daquilo que a gente quer da vida, o que a vida quer da gente, né? Que isso aí também, com a idade, pode ser cada vez melhor, se nós estivermos desenvolvendo essa nossa dimensão espiritual, né? Uhum. Então, né, entrando na vida adulta, a gente começa a perceber algumas crises, alguns dilemas que são comuns na maioria das pessoas, né? Então, ali dos 20, 18 aos 30 anos, existe a primeira crise, digamos assim, o primeiro dilema, que é a intimidade versus isolamento. É o momento em que o adulto jovem vai começar a refletir, a se questionar se ele vai querer, né, compartilhar a sua vida com alguém ou não,
né? E a gente sabe que isso é realmente um marco muito importante, porque dependendo dessa decisão, a vida pode ser completamente diferente, né? Será que eu vou ter filhos ou não vou ter? Se eu vou ter filhos, provavelmente, com certeza, né, a vida vai ser muito diferente de não ter filhos, né? Não que seja melhor ou pior, mas diferente. Então, essa é a etapa de pensar sobre isso, né? De se planejar, de tomar essa decisão, que não é fácil. Ali dos 30 aos 60 anos, tem a outra crise, o outro dilema, que é a generatividade versus estagnação. Que quer dizer o quê? É se questionar sobre o que eu estou fazendo no mundo. Será que eu estou fazendo algo que é útil para as próximas gerações? Né? E eu quero fazer isso ou eu não quero? A generatividade tem a ver com isso, né? O meu fazer no mundo, que o transforma, que o torna um mundo melhor, né? Então, às vezes a gente pode desenvolver isso no nosso trabalho, né? Auxiliando as pessoas, por exemplo, na psicologia, né? Eu e a Vanessa, né? Trabalhamos com orientação profissional. Poxa, a gente está deixando algo no mundo, a gente está transformando também as próximas gerações, aquelas que se confiam a nós no nosso trabalho. E assim tantas outras profissões, né? Como professores, como pessoas de outras áreas que vão ajudando, né? Todas as profissões ajudam outras pessoas de uma forma ou de outra. Então, nessa etapa da vida é onde a gente desenvolve uma tarefa que vai auxiliar outras pessoas ou não, né? Ou fica estagnado, né? Mais fechado em mim mesmo, pensando mais na minha vida do que nos outros, enfim. E na última, que é a partir dos 60 anos, é a integridade versus desesperança, que é aquele olhar para trás, né, ver uma retrospectiva da sua vida e se questionar, será que valeu a pena? Né? E daqui a pouco, sim, valeu a pena. Então, eu fico inteira, eu fico satisfeita comigo mesma. Ou às vezes eu penso, poxa, faria tudo diferente. E às vezes a pessoa fica amargurada, numa desesperança. Isso é possível mudar, né? Se for com uma psicoterapia, se tiver um autocuidado, um novo olhar para a sua história, né? E conseguir aprender, por mais que já seja uma idade mais avançada, que possa, sim, né, aprender e transformar aquilo que acha que não ficou adequado ao longo da vida. Né? Então, mais ou menos, esses são os dilemas, as crises que a maioria das pessoas enfrentam na vida adulta conforme a idade. Não sei se a Vanessa quer complementar alguma coisa. Não, dizer que a literatura traz essas idades, mas nós temos que considerar a situação atual, né? Hoje em dia, a gente tem orientandos com 60, 70 anos começando profissões novas. Então, é apenas didático para a gente refletir, porque não quer dizer que uma fase não se sobreponha e não esteja andando ao mesmo tempo que a outra. Né? Por exemplo, nessa fase 2 e a 3 pode estar ao mesmo tempo, a pessoa pode começar a pensar sobre a sua finitude lá pelos 50, lá pelos 45, né? Não necessariamente aos 60. Então, só para dizer que isso são didaticamente divididas dessa forma de idade, mas não quer dizer que seja algo determinante, né? Isso. Uhum. Então, assim, algumas características de forma geral da maturidade, né, gurias? Então, assim, a gente espera que a pessoa que chega na idade adulta, ela já esteja com a plenitude da vida. Ela não tem mais tantos conflitos quanto na adolescência, né? Inicialmente, porque ela já está com a parte de personalidade dela formada, né? A gente sabe que o cérebro, ele cresce até os 18, 19 anos. Então, assim, biologicamente, a pessoa está pronta, está preparada para a vida. Então, se espera que nessa fase ela possa gozar da plenitude da vida. Não quer dizer que não vamos ter problemas, né, gurias? Óbvio que todo mundo tem, mas que a gente possa superar esses problemas, que a gente possa viver de forma plena. Então, a personalidade está mais formada, começa a se desfrutar das conquistas. Seria mais uma fase, a maturidade, né? Uma fase de colheita daquilo que foi plantado. Então, se espera que se tenha esse retorno de conquista, né? Se eu trabalhei, se eu economizei, se eu cuidei da minha saúde mental, da minha saúde física, na maturidade eu vou colher isso de volta.
eu vou ter uma boa saúde física, eu vou ter boas relações. Não quer dizer que não precise continuar mantendo, mas se espera que tenha esse retorno. Agora, se eu, de alguma forma, resolvi não trabalhar, gastava tudo, não fiz boas amizades, não fui uma boa amiga, eu também vou recolher isso aí, né? Eu também vou, como é que se fala quando a gente vai Colher o que uma planta. fruta? Isso, a gente vai recolher o que a gente planta, né? Então, se eu não tive muitos erros, eu vou acabar recebendo esses erros de volta. É uma questão de autorresponsabilidade, né, Giovana? No momento em que eu agir dessa forma, o retorno vai vir e vice-versa. Então, na maturidade, é esse retorno que a gente recebe e a gente tem que estar preparado para ele. Né? E também uma outra coisa boa da maturidade é que a gente não é mais tão influenciável, né? A opinião dos outros já não é tão importante na nossa vida. Porque a gente já passou por muitas coisas, a forma da gente ver a vida, a perspectiva perante a vida já está um pouco alterada. A gente é menos crítica, né? Mais maleável, mais flexível. Essa é a ideia, né, gurias? Claro que a gente está sempre lutando para que a gente se torne pessoas mais assim, né? Sim. Então, algumas coisas que são comuns também na maturidade, né? A gente fala da síndrome do ninho vazio, né, para algumas pessoas, para quem tem filhos, né, para quem a gente fala também reconstruir a relação de casal para aqueles casais que acabam ficando sozinhos depois que os filhos saem de casa, né? E aí começam a se estranhar, ué, quem é essa pessoa que está do meu lado, né? Que eu não olhava mais porque quando o filho está em casa, o foco muitas vezes é o filho, né? Então o filho saiu de casa, ué, quem é essa pessoa que está do meu lado, né? Então, tem essa questão da reconstrução dessa relação, né? E lidar, né, com uma casa, com um filho longe, para alguns pais isso é muito difícil. E é natural que seja difícil, que seja triste ver o filho saindo de casa, enfim, é algo esperado, né? Alguns cuidados, né, que podem acabar acontecendo na maturidade, só para a gente ficar atenta, né? Muitas vezes a maturidade vem trazendo uma rigidez, tanto física quanto mental, né? Às vezes as pessoas com mais experiência de vida acabam se fechando nas suas experiências e acabam falando que tudo é do jeito delas, né? Tudo é do jeito que elas viveram. Ah, não, isso aí não vai dar certo porque eu já fiz e não deu certo, então nem investe nisso porque não vai dar certo, né? E acabam tendo pouca flexibilidade para ouvir os mais jovens, para aceitar opiniões diferentes. Então, não por mal, né? Mas por conta de, bom, já vivi, quero transmitir aquilo que eu vivi. Mas às vezes nem sempre vai ser da mesma forma, né? Então tem que ter esse cuidado com essa rigidez. Às vezes tem manias também mais pequenas e mais constantes. Bom, eu passei a vida toda fazendo desse jeito. É muito mais difícil mudar do que a pessoa mais jovem, né? Que está agora começando a criar os seus próprios hábitos, né? As suas próprias manias. Então, para as pessoas mais velhas, às vezes é mais difícil, né? Mudar os comportamentos, alguns jeitos de fazer as coisas, né? E também para quem é mais intelectualizado, a gente fala assim, aquelas pessoas que estudam bastante, enfim, ou que gostam mais dessa questão de reflexão, é uma idade em que a gente fala que a plenitude intelectual, né? Que a pessoa tem mais capacidade de refletir, de ter aquela sabedoria, né? Aquela sabedoria que a gente fala das pessoas mais experientes, que podem transmitir as suas experiências, seus ensinamentos, né? Aprendizados não teóricos, mas da vida mesmo, né? Das experiências. E a gente também observa ali pelos 40, 50 anos que vão surgindo as primeiras limitações físicas, né? Às vezes uma dor mais frequente nas pernas, né? Nas costas. No caso, eu já tenho dor nas costas agora, né? Mas para outras pessoas isso vai surgindo a partir dali, né? Então, são as pequenas coisinhas assim para a gente ter um cuidado que podem acabar acontecendo, né, na maturidade, que é esperado, né? Não está passando, só um minuto. Sim. Então, vamos falar um pouquinho dos estilos de afeto, né? A gente já vinha falando um pouco da adolescência e na infância,
E agora, o que que isso repercute na vida adulta, né? Então, Uhum. assim, as pessoas que tiveram umas boas relações com os pais, né? Ou que, de alguma forma, fizeram terapia na adolescência ou no início da vida adulta, ela vai chegar na maturidade com mais segurança, no sentido de saber se relacionar com o outro e consigo mesmo. Eu dou limite para o outro. Eu não permito que ele me invada e eu também não invado o outro, né? Eu não, então o apego seguro, o afeto seguro é esse. Eu saber até onde eu posso ir com a minha mãe, com meus filhos, com as minhas amigas. Eu saber o que que eu posso esperar deles, né? Eu conseguir amá-los e ser amada, sem precisar mudar a opinião dos outros nem a minha, né? Com respeito. Esse seria o afeto seguro. O afeto ansioso, preocupado, é aquela mãe que, quando a filha sai na rua, acha que vai ser assaltada. Daí começa, tipo assim, ah, não pode sair na rua, começa a inventar, mentir, manipular, né? Dizer, ah, recebi uma ligação, me disseram que tá perigoso. Daí a pessoa acaba invadindo a vida do filho, da filha, né? Ou a filha casa com uma pessoa que não gosta. Ah, é porque esse marido não vai te fazer bem, tu tem que te separar. Daí é aquela pessoa ansiosa, preocupada, que não consegue dar limite para os outros, né? E também invade a vida dos outros. Não respeita a opinião e o desejo dos outros. E o evitativo temeroso, que é aquele que tem medo de tudo, tem medo de amar. Então é melhor nem sair de casa, né? Vou ficar em casa, não vou me envolver com ninguém, não vou gostar de ninguém. Todo mundo tem defeito, né? Eu me relaciono com a pessoa, aquela pessoa não presta, ela não gostei dela, ela tem mania. Então sempre a culpa é do outro, né? A culpa nunca é minha. Eu nunca tenho responsabilidade perante essa situação. Então, assim, são esses três tipos, mais ou menos, de afeto que tem. E a ideia é que a gente esteja mais próximo possível do afeto seguro, né? Que a gente saiba se relacionar com respeito, não permitindo ser invadida, né? E também de não invadir o outro. Uhum. Sim. E o que a gente pode desenvolver nesse momento, né, da maturidade, principalmente, claro que a gente também nas outras palestras, outros vídeos que a gente já fez, a gente já falou várias coisas que a gente pode trabalhar para nossa qualidade de vida, mas nesse momento específico da maturidade, o que a gente pode ter uma atenção maior é relacionar-se com as pessoas sem egoísmo, né? Então, não colocar para os outros sempre como se tudo que eu penso e que eu faço é a melhor forma de fazer, né? Conseguir ter uma certa flexibilidade ou até mesmo, sim, colocar o seu ponto de vista, né? Olha, eu acho que é melhor que faça assim, mas deixar que o outro seja livre para escolher de outra forma, né? E não ficar condenando e julgando porque não fez da forma que eu disse que era para fazer. Não, a gente pode colocar a nossa opinião, a nossa visão, e aí a pessoa vai decidir a partir daquilo que a gente sugeriu, né? Se vai seguir ou não vai. Então, ter um caráter estável, mas sem rigidez, exatamente nesse sentido, né? Conseguir ser flexível com os outros e se relacionar com mais respeito e não de forma tão rígida. Assumir os erros ao invés de se magoar, né? Às vezes a gente acaba não querendo assumir os erros ou ficando até chateado com os nossos erros e nos culpando, enfim. E isso acaba prejudicando também a nossa saúde psicológica. Então, não, aceitar, errei, ok, todo mundo erra, né? E não é só na maturidade que existem erros ou esquecimentos. Às vezes a gente fica assim, ah, mas eu tô esquecendo de tudo, né? Mas eu não consigo mais fazer nada. Mas enfim, até os jovens fazem isso, né? Eu mesma, né? A gente acaba esquecendo, então vamos aceitar que a gente esquece, que a gente erra, que a gente se atrapalha, e ok, tá tudo bem, né? Não preciso me martirizar por conta disso. Então, aceitar também que o envelhecimento está vindo, que ele chega para todas as pessoas, e que sim, tem coisas ruins que vêm junto com ele, mas também tem coisas boas, né? Ele também traz novas oportunidades, um momento de a gente olhar para a nossa vida e ver tudo que a gente fez e ver que tem coisas ainda que a gente pode fazer, né? E que a gente ainda pode aprender e que às vezes nessa idade se tem mais tempo para isso também, né? Então tudo bem aceitar que sim, tem coisas ruins no envelhecimento, mas também tem coisas boas, assim como todas as fases da vida. Né, Vanessa? A gente até estava comentando daquele postzinho, né, que fala
quando a gente é jovem, a gente tem saúde, né? Mas não tem dinheiro. Aí depois na Tem outra fase a tempo. gente. Isso nem tempo, nem dinheiro. Daí depois a gente tem tempo, mas não tem saúde. E é assim, né? Cada fase da vida tem as suas dificuldades e a gente tem que conviver com isso, né? Sim. Então, assim, a velhice, a gente vai agora, depois desse post, a gente vai parar um pouquinho de gravar e vai abrir para conversar, tá, gurias? Então, assim, a velhice, né? Qual é a idade do início da velhice? Que idade que a gente deve se aposentar? Né? O que é terceira idade? O que é quarta idade? E uma frase bem legal para a gente também refletir. Quando a gente chega aos 50 anos, a gente tem o direito de escolher, né? Vamos trazer um pouquinho o nosso querido Frankl. A gente sempre pode escolher quem a gente vai ser. Aos 50 anos, a gente pode escolher se a gente vai ser uma pessoa velha, rabugenta, ou se a gente vai ser uma bonachona, né? E bonachão, a gente até foi ver o que significa, é uma pessoa bondosa, sem afetação, né? É aquela pessoa que dá conta das besteiras que os outros falam, né? Sem ficar tão sensível e ter que responder com a mesma moeda. Uma pessoa natural e espontânea, né? Então fica para reflexão. Quem é que você quer ser quando chegar aos 50 anos, né? Quando chegar na velhice, né? É. Então, falando também um pouquinho da menopausa, que acompanha esse desenvolvimento da mulher, né, principalmente na maturidade. Então, para a gente ter um pouquinho dos sintomas físicos e dos sintomas psicológicos. Então, alguns sintomas físicos são ondas de calor, palpitações, dores de cabeça, vertigens, aumento de peso, perda da cor dos cabelos. Muitas vezes os sintomas físicos também vêm acompanhados de alguns sintomas psicológicos. Por isso que a gente precisa ficar atento, né? Percebendo que todas essas questões estão influenciando na nossa questão emocional. É importante buscar também um acompanhamento psicológico para conseguir, né, lidar melhor com todas essas mudanças dessa nova fase da vida, de aceitar, como a gente já vinha falando, né, aceitar o envelhecimento com seus pontos negativos, mas também conseguir ver o lado positivo disso, né? Então, alguns sintomas psicológicos que podem acabar acontecendo é a depressão, irritabilidade, perda da libido, cansaço e fadiga, né? Então, estando atento a isso, a gente pode sim buscar ajuda e melhor lidar com esse momento. Pode falar, Vanessa. A gente também é bom reforçar que acontece em clínica, a gente vê pessoas que chegam lá, por exemplo, me separei, não deu nada certo, ou saí do emprego. Aí a gente começa a fazer, né, uma anamnese, assim, percebendo as idades e tal, e quando vê, fecha com o momento da menopausa, né? Então, assim, às vezes a pessoa não se dá conta que tá com essas questões emocionais por conta dos hormônios, não se trata junto ao médico e acaba ocasionando coisas na vida que poderiam ter sido evitadas ou que poderiam ter sido melhor elaboradas, né? É muito importante que nesse período a gente esteja atento ao médico, ao ginecologista, a fazer os exames hormonais, né? E tentar separar o que é um sintoma hormonal, o que é um sintoma emocional, né? Isso, porque a depressão, ela pode ser uma questão hormonal que com reposição hormonal se resolve, né? Não precisaria necessariamente ter que atuar tanto na vida e coisas que talvez no futuro se arrependa por não ter cuidado nesse período, né? Sim, então é importante esse alerta, né? Esse cuidado. Então, assim, o que é importante, né? Vamos falar mais um pouquinho. Como viver a maturidade de forma plena e feliz. Então, assim, que quando a gente chega, né, já está aposentado, já tem uma vida mais ou menos estável, já tem um valor que recebe por mês, parece que assim, não vou ter mais rotina na minha vida, não vou querer mais nada, só quero curtir, né? Vou ficar em casa, sem fazer nada, vendo Netflix. Não é bem assim, não é o fato da pessoa ter se aposentado que ela não pode ainda estar sendo útil para a sociedade,
né? Muitas vezes a pessoa que trabalha durante muitos anos, de uma hora para outra se aposenta e quer curtir a vida, vai curtir 1, 2 anos e depois se cansa e começa, daí sim, vir efeitos também, vir sintomas depressivos, ou de ansiedade, ou de irritabilidade. Então, vamos ficar atento a isso. Quem sabe, então, procurar uma nova profissão, uma nova ocupação, é o termo que a gente usa muitas vezes, né? Não necessariamente precisa ser pecuniário, né? Ou com valor financeiro, mas que seja algo em que a pessoa se sinta útil, faz parte do ser humano, estar se relacionando com os outros, né? Sendo útil para os outros sendo útil para si. É muito difícil, é muito complicado a pessoa útil a vida inteira, de uma hora para outra, não se sentir mais dessa forma. Então, é um cuidado que a gente está passando para vocês. Elaborar os medos, né? Cada faixa etária a gente tem medos. Na infância a gente tem medo de sair na rua, ficar longe do pai e da mãe. Na adolescência, né? Os medos, será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou me sustentar? A gente chega no início da vida adulta, nossa, será que a minha profissão está certa? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Na maturidade também existem medos, né? E são vários. Um deles é o medo da finitude da vida. E isso não tem que virar um tabu que a gente não possa falar a respeito ou que não se toque nesse assunto para não chamar a morte, como alguns pensam. Não, a finitude tem que ser pensada, tem que ser elaborada, tem que ser refletida, sentida, né? Eu estou ficando mais velha, o que eu quero fazer da minha vida, o que faltou eu fazer, como é que eu posso fazer algo para eu me sentir melhor, para eu ficar mais feliz. Então, isso tudo a gente faz em clínica, em consultório, né? Se a pessoa não tiver com isso bem dentro de si, então que procure terapia e que se vá refletir sobre essas questões. Também tem as finitudes dos pais, né? Ou perde um amigo, começa a perder pessoas, né? Então, tudo isso é importante que a gente tente viver com essas perdas da melhor forma possível, né? Retomar afeições e amizades. Então, assim, a pessoa trabalha muito, às vezes não dá tempo de manter as relações, né, os amigos, agora se tem tempo. Então, ter grupo de amizades, fazer parte de hidroginástica, caminhada, fazer atividade física, tomar chá, né, de tarde, assim, se encontrar. Claro, agora com a pandemia, esqueci desse detalhe. Com a pandemia fica mais difícil, mas que seja via Zoom, né, se encontrar, falar por Chimarrãozinho, telefone. sim. Um chimarrãozinho também não pode, Online, né? online, online. Então, assim, vamos aproveitar o lado bom, né? Nesse período, a pessoa tem tempo, a pessoa tem boas condições financeiras, né? Tem uma aposentadoria garantida. Vamos usar isso, né? Para poder viajar, para poder ir em restaurantes, ir para shopping, para praia, conviver com pessoas e ser feliz com essas amizades, né? Manter boas relações, isso é bom em qualquer época da vida, mas quem teve uma boa relação ali na infância, na vida adulta jovem, vai ter, né, relação boa também na maturidade. Talvez novos amigos ou não, né? Peguem os antigos, retomem ou façam novas amizades. Que sempre é importante ter pessoas afins, porque a gente também vai mudando. E às vezes a gente quer amigos que tenham mais sintonia com a gente. Sentir-se bem consigo mesmo, né? Isso é uma dádiva. A gente achar que a gente está bem, a gente ter orgulho de quem somos, né? Então isso é importante, a gente se amar, a gente gostar da pessoa que a gente é. Também pedir ajuda quando for necessário, que seja para os filhos, né? Para os irmãos, para os amigos, por uma terapia. Ó, não tá legal, não estou me sentindo bem, quero ajuda. E aí, o que eu faço? Né? Nós que somos psicólogas temos técnicas e sabemos lidar com essa situação para poder ajudar, para a pessoa dar conta disso, porque a gente sabe que não é fácil. Nós mesmos temos as nossas terapias para dar conta, então a gente entende a importância disso. E por fim, fazer psicoterapia, né, que a gente fala, ter grupos de amizade, né, grupo terapia, grupos de igreja, de alguma religião que a pessoa frequente, tudo isso faz super bem. Então, era mais ou menos isso que a gente tinha planejado para falar sobre a vida adulta, né? Agradecemos todo mundo que acompanhou o nosso vídeo. Convidamos também para que assistam sobre a infância e adolescência, que a gente já postou aqui no nosso canal. E muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.